Olá, bom dia, povo lindo de Deus. Paz seja com todos. Agora iniciamos mais um Gotículas de Fé. E eu mesmo que esse vídeo lhe encontre em paz, segurança, tranquilidade e confiança no Senhor. Amém? A palavra de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, onde nós iremos ler dos versículos 13 ao 15, que nos diz assim: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Amém. Irmãos, eu ouvi um pouco dessa mensagem essa semana e Deus me incomodou para estudá-la ainda mais e trazer essa palavra hoje para as nossas vidas, porque quando eu falo aqui eu também estou aprendendo e também estou ouvindo, e cada vez que a gente ouve a gente aprende mais um pouco, não é verdade? Aqui Jesus estava conversando mais uma vez com os discípulos, com a multidão, e ele sempre falava por parábolas. Ele começou falando a parábola das 10 virgens e depois a parábola dos talentos. E aí ele fala, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Aqui ele estava direcionando a sua fala, mostrando a cada um daqueles que o estavam ouvindo que o dia que o nosso Deus vem, e ele já está voltando, só quem sabe é ele, é o Pai. Não é nem o Filho, é o Pai que sabe o dia e a hora. E ele fala aqui, como nós não sabemos o dia nem a hora, nós devemos vigiar. E aí ele usou a parábola dos talentos como uma demonstração de como pode acontecer. Mas hoje eu quero me ater nos talentos, verdadeiramente. Não na volta de Cristo, que isso é certo, nós sabemos que ele virá e está próximo. Então se prepara, vigia. Mas eu quero me ater na parábola dos talentos. Veja que aqui ele fala que de um homem, né? Que a volta de Jesus será como essa parábola. Esse homem, ele saiu e distribuiu talentos para algumas pessoas. No caso aqui foram 3 servos, de acordo com a sua capacidade. E aí vem a primeira revelação. Com Deus e conosco acontece a mesma coisa. Deus, o nosso Jesus, ele morreu pelos nossos pecados. Ele deixou o Consolador, o Espírito Santo, e ele irá voltar, como nós já sabemos, eu já falei. E ele deixou talentos, dons em cada um de nós. E aqui ele fala que ele distribuiu a cada um conforme a sua própria capacidade. A capacidade aqui que ele está falando não é a capacidade cognitiva de que eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, eu tenho várias graduações, sou letrada nisso, letrada naquilo. Não. A capacidade que ele está falando aqui é a sua habilidade, a sua disponibilidade para fazer, para usar o talento ou os talentos que Deus lhe deu. Ele deu a cada um conforme a sua habilidade. A uns deu a 5, outro deu 2, outro deu 1. E conosco é a mesma coisa. E aí eu me lembro, lá no Velho Testamento, em Êxodo, quando Deus estava falando com Moisés para fazer a Arca da Aliança, para construir tudo aquilo. E aí ele disse assim, para construir a casa de Deus, ele disse assim, eu vou lhe designar Bezalel, porque Bezalel é um homem que eu coloquei nele, Deus diz isso, vários talentos. Ele sabe mexer com pedras, com madeira, com embuches, enfim, com várias coisas. Então, tem pessoas que são assim. Deus dá 5 talentos, como está aqui, porque tem uma capacidade enorme. Não é que ele seja melhor do que ninguém, não é porque ele tenha mais dinheiro do que outra pessoa, não é porque ele é mais bonitinho, não é porque ele é mais alto, ou como eu falei, porque tem não sei quanto, graduações, estudos além. Não. Deus dá de acordo com a disposição que a pessoa tem de fazer a vontade de Deus. Deus dá de acordo com a habilidade que ele tem de fazer a vontade de Deus. Então, para Bezalel, ele deu dons variados. E a cada um de nós, Deus distribui dons, alguns mais, outros menos, de acordo, volto a dizer, com a nossa habilidade, com a nossa disponibilidade. E o bom disso tudo é quando nós estamos verdadeiramente disponíveis para fazer a vontade do Senhor, Ele nos capacita mais e mais e mais e mais e mais e mais. Porque se você for ler aqui, lá já no finalzinho dessa parábola, ele diz no versículo 29, porque a todo que tem se lhe dará e terá em abundância.
Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. O que é que ele quer dizer? Quanto mais Deus nos dá e nós nos dispomos, estamos disponíveis para fazer a vontade dele, ele nos capacita mais e mais e mais e mais, e aí nós estamos mais disponíveis, ele vai nos capacitando e vai nos enchendo. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E aqui, se você for ler a parábola, você vai ver que aquele que teve 5, mesmo tendo muitos, ele trabalhou, batalhou, conseguiu mais 5. Aquele que teve 2 conseguiu mais 2. E aquele que teve 1, ele teve medo, mesmo tendo somente 1. E aí eu fico pensando, será que ele se achou inferior por ter o homem, o chefe dele, né, o líder dele, ter dado a ele só um talento e ele se achou inferiorizado? Talvez ele tenha olhado, e isso é uma conjectura minha, um pensamento meu, talvez ele tenha olhado para aquele de 5 e disse, poxa, ele tem tanto, eu não vou chegar aos pés dele. E esse que tem 2, ele tem tanto, eu não vou conseguir fazer igual. Ele deve ter olhado para o que os outros tinham e se sentiu inferiorizado, e talvez por isso, se você for ler a parábola toda, você vai ver, ele enterrou o talento dele. E nesta manhã eu quero lhe perguntar, qual o talento que você tem enterrado? Deus deu talento a todos. E quanto mais, volto a repetir, nos dispomos a Ele, Ele nos dá mais e mais talento, e mais talentos. Então eu quero lhe dizer, o que é que você tem feito com os dons, com os talentos que Deus lhe deu? Irmãos, Deus quer nos usar, nos capacitar. Nós viemos aqui na terra com a missão de levar o evangelho de Cristo. Ele fala, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Sabe, nós temos que falar do amor de Deus, nós temos que exalar o perfume de Cristo, nós temos que refletir a imagem de Deus nas nossas vidas. Essa é a nossa missão. Nós temos essa missão para desempenhar esse papel como homens e mulheres de Deus, de deixar o amor aqui na terra. Né? Qual é o legado que você quer deixar aqui na terra? Sabe? Quando você for se encontrar com Cristo Jesus, quando Deus vier lhe pegar, o que é que você quer que as pessoas digam? Poxa, ali ó, morreu, era um homem de Deus, era uma mulher de Deus, uma pessoa que verdadeiramente servia ao Senhor, obediente ao Senhor. É isso que você quer deixar? Ou ao contrário? Você quer enterrar o seu talento e viver como aquela música, deixa a vida me levar? Irmãos, nós temos uma missão, volto a repetir, que é revelar a identidade de Cristo em nossas vidas e através das nossas vidas. E aqui Deus recebeu, e se você continuar lendo, você vê que Deus deu a eles, e aqueles que receberam 5 e receberam 2, o Senhor colocou, ele fala assim, ele colocou no melhor lugar, ele diz assim, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E ele falou isso para o que tinha 5, ele falou isso para o que tinha 2, e ele iria falar isso para aquele que tinha 1. E aí nos mostra que Deus não faz acepção de pessoas. Mesmo ele distribuindo uma quantidade diferenciada para cada um, ele não diferencia, ele não escolhe, diz aquele que tem 5 vai para um lugar, aquele que tem 2 vai para outro, aquele que tem 1 vai para outro. Não, todos vão para o mesmo lugar. Porém, aquele que enterra e que não faz a vontade do Senhor, também tem um lugar para ele. Como ele diz aqui, lá no final, lançai-o para fora nas trevas, porque ali haverá choro e ranger de dentes. Por isso que ele já diz logo no início também, vigiai, vigiai, fazer a vontade do Senhor. O que você tem feito com os talentos que Deus tem lhe dado? Você tem enterrado, irmãos? Ou você tem usado para que o nome do Senhor seja glorificado? Nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Nós não devemos nos esconder atrás de pessoas. Como eu falei, ele é melhor do que eu, ele faz mais do que eu, ele tem mais dinheiro do que eu, ele sorri mais, ele é mais bonito, ele tem uma eloquência maior. Não, trabalhe com o que Deus lhe deu. Tem pessoas que têm uma eloquência muito melhor do que a minha, como tem outros que são diferentes, sabe? Que são menos, mas isso não quer dizer que são mais ou menos usados. Nós estamos aqui para ser usados por Deus, então você está aqui na terra para ser usado por Deus, para ser canal de bênçãos. Abre a tua boca para profetizar, para gerar vida, para gerar bênção na vida de outras pessoas. Exale o amor de Cristo, derrame o amor de Cristo onde você estiver. Seja canal de bênçãos, instrumento de Deus, sabe? Para ajudar outras pessoas. E aqui, rapidamente, eu me lembro de 2 pessoas.
que está na Bíblia e que foram exemplos opostos. Baraque, se você for ler, está lá em Juízes capítulo 4, se você for ler a história de Baraque. Débora, uma profetisa, Deus falou com Débora que iria entregar o povo inimigo nas mãos de Israel, e que seria pelas mãos de Baraque, porque ele era um líder militar, sabe, competentíssimo. E quando Débora falou isso para ele, ele teve medo e não foi. Ele teve medo e não foi. E Débora falou, ok, Deus vai continuar nos dando a vitória, mas vai ser por mão de outra pessoa, não pela sua mão mais, Baraque, porque você teve medo. E se você for ler Samuel, lá no 1 Samuel, livro de 1 Samuel, capítulo 3, Samuel, um menino novo, sabe? Deus chamou ele 1, 2, 3 vezes e ele achava que era Eli. E aí ele dizia, você me chamou? E ele disse não. Aí depois, na terceira vez, ele entendeu que era Deus falando com ele e disse, olha, se ele te chamar de novo, diga, eis-me aqui. E Deus falou mais uma vez, chamou mais uma vez, Samuel, Samuel. E ele disse, eis-me aqui, Senhor. E a partir daquele momento, Samuel, um menino ainda, foi tremendamente usado por Deus. Então eu quero lhe dizer, não se esconda através de outras pessoas, de desculpinhas, porque Baraque era um líder conceituado, um líder militar muito conceituado, tipo major, tenente, capitão, não sei, a maior patente, e teve medo. E Samuel, uma criança, um menino, e se rendeu aos pés do Senhor. Volto a repetir, o que você tem feito com os dons, com os talentos que Deus tem lhe dado? Se você está com medo, eu quero encerrar essa palavra lhe dizendo, lendo 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, espírito de medo, não. Mas de poder, de amor e de moderação ou de equilíbrio. Deus tem nos dado espírito de poder, de amor, para que nós venhamos a desempenhar o papel que Ele tem para cada um de nós, que é o melhor papel que a gente pode desempenhar aqui na Terra. Amém, irmãos? Eu quero orar por você. Se você puder, feche seus olhos. Se não puder, leve seu pensamento ao trono da graça do Pai. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, meu Deus, amado, grandioso, eterno, maravilhoso, Pai. Nós entramos nesta hora na Tua presença, Senhor, para te agradecer mais uma vez. Porque o Senhor é conosco, porque o Senhor nos ensina, porque o Senhor não desiste de nós. E te pedir, Senhor Jesus, te pedir que o Senhor continue nos ensinando, continue nos mostrando que o Senhor não nos deu o espírito de medo, de covardia. Não, Deus. O Senhor nos deu o espírito de poder, de amor, de equilíbrio, de moderação, para que nós venhamos a desempenhar o papel que o Senhor tem nos dado. Eu te peço, Senhor, mostra aquelas pessoas que estão enterrando os seus dons, os seus talentos, que elas venham, Senhor, se alertar que a tua volta está próxima e que nós devemos fazer a tua vontade, para que nós venhamos, assim como aqueles homens dos 5 e 2 talentos, entrar no teu gozo, no gozo do Senhor, para que o Senhor possa olhar para nós e dizer, bom filho, boa filha, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Oh Deus, concedes um dia abençoado, cheio da tua graça, da tua unção, do teu poder, em nome de Jesus. Amém. Eu sou a pastora Semile, da IFAC, Igreja da Família Aliançada em Cristo, e se Deus assim permitir, amanhã ou em breve nós estaremos juntos para mais um Gotículas de Fé. Amém. Não enterre o talento ou os talentos que Deus lhe deu. Usa eles para a honra e para a glória do Senhor. E aí sim, você estará no muito que Deus tem para a tua vida, entrará no gozo do Senhor. Amém? Glória a Deus.